O vídeo de hoje é diferente. Hoje eu vou falar de uma história de dor e de tragédia pessoal. Não sei se você conhece essa história. Eu vou te falar de Franklin Pierce, o 14º presidente dos Estados Unidos. A história desse personagem ocupa um lugar singular na história americana, mas não exatamente pelas razões de liderança e conquistas políticas. Sua presidência foi marcada por profundas controvérsias e divisões que ajudaram a pavimentar o caminho para a Guerra Civil. Mas a tragédia pessoal que permeou sua vida é uma narrativa de sofrimento e perda que eclipsa seu papel político. Pierce foi um homem de promessas e ambições, cujo destino parecia ter sido traçado para ser grandioso, mas cuja trajetória foi transformada em uma luta contínua contra a dor e a melancolia. Franklin Pierce nasceu em 23 de novembro de 1804 em Hillsborough, New Hampshire, no seio de uma família política e influente. Seu pai, Benjamin Pierce, foi um herói da Guerra Revolucionária e um líder respeitado em New Hampshire, servindo como governador do estado. Desde jovem, Franklin foi incentivado a seguir os passos de seu pai e sua educação foi cuidadosamente moldada para prepará-lo para uma vida de liderança e serviço público. Pierce frequentou as melhores escolas, formou-se no Bowdoin College, onde foi colega de futuros escritores renomados como Nathaniel Hawthorne e Henry Wadsworth Longfellow. Jovem e carismático, Pierce se destacou por sua habilidade oratória e sua natureza sociável, o que fez dele uma figura popular entre seus colegas e amigos. Ao se formar em Direito e ingressar na carreira de advogado, ele logo encontrou um caminho natural para a política, ingressando na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos no ano de 1833 e posteriormente no Senado em 1837. O futuro parecia brilhante para Pierce. Ele era considerado um orador talentoso e um político carismático, capaz de inspirar e atrair apoio. Casou-se em 1834 com Jane Means Appleton, uma mulher de saúde delicada e personalidade reservada. Apesar de suas diferenças, os dois formavam um casal devoto, e Pierce parecia determinado a construir uma carreira de sucesso que pudesse honrar o legado de sua família e contribuir para o crescimento da sua nação. A carreira de Pierce era ascendente, mas sua vida pessoal começou a ser marcada por uma série de perdas devastadoras que abalariam sua fé e abalariam sua determinação. Franklin e Jane tiveram 3 filhos juntos, mas a felicidade familiar foi rapidamente substituída por dor e sofrimento. Franklin e Jane perderam seu primeiro filho, Franklin Jr., apenas 3 dias após o nascimento, em 1836. O luto pela perda de um filho é uma dor que poucos podem suportar, mas Pierce e sua esposa tentaram seguir em frente, determinados a superar esta tragédia. Em 1839, o casal teve seu segundo filho, Frank Robert, que também lhes trouxe alegria e esperança. No entanto, essa felicidade durou pouco, pois em 1843, Frank Robert sucumbiu a uma febre tifoide, falecendo aos 4 anos. A dor da perda de 2 filhos pequenos lançou Jane em um estado de profunda depressão e abalou o próprio espírito de Franklin Pierce. A vida familiar dos Pierce nunca mais foi a mesma, e Jane, já conhecida por sua natureza melancólica, tornou-se ainda mais reclusa e mais distante. Em 1841, Franklin Pierce deixou o Senado, em parte devido ao desejo de se dedicar à sua esposa e à sua família, mas também pela pressão dos desafios políticos e pessoais que ele enfrentava. Retornando para New Hampshire, ele tentou reconstruir sua vida longe das intensas pressões de Washington, mas o destino ainda reservava mais sofrimento para os Pierce. A política chamou Franklin Pierce de volta ao serviço público em 1852, quando foi nomeado candidato à presidência pelo Partido Democrata.
Ele era um candidato de compromisso, escolhido por sua habilidade de unir facções divididas dentro do partido, e por isso ele conseguiu uma vitória inesperada contra Winfield Scott. Embora a presidência fosse um grande triunfo, um último golpe trágico quase o impediu de assumir o cargo. Em janeiro de 1853, pouco antes de sua posse, Pierce e sua família estavam viajando de trem de Andover, Massachusetts, para Concord, em New Hampshire, quando, de repente, o trem descarrilou violentamente. O acidente foi devastador. O filho mais novo dos Pierce, Benjamin, conhecido como Benny Pierce, de apenas 11 anos, foi jogado para fora do vagão e morreu instantaneamente na frente dos pais. A visão do corpo de Benny, esmagado e irreconhecível, foi um golpe insuportável para Franklin e Jane. Jane, já devastada pela perda de seus 2 filhos anteriores, entrou em um profundo luto e duradouro estado de depressão. Ela acreditava que isso era um castigo divino pela ambição do seu marido. A morte de Benny deixou Franklin Pierce profundamente abalado. Ele se culpava pela tragédia, sentindo que sua busca pela presidência havia sido a causa da morte de seu filho. A tragédia lançou uma sombra sobre sua posse e sua presidência. Jane, por sua vez, recusou-se a participar das celebrações e cerimônias oficiais, retirando-se para um luto privado e deixando Pierce para enfrentar o peso da presidência praticamente sozinho. Quando Pierce assumiu a presidência, em março de 1853, ele o fez com o peso do luto ainda fresco e uma alma marcada por perdas. Seu governo começou sob a sombra de sua tragédia pessoal, e essa dor profunda afetou o seu desempenho no cargo. Pierce tentou se concentrar nas questões nacionais, especialmente na questão da expansão territorial, mas suas próprias prioridades e convicções muitas vezes ficaram em segundo plano devido à pressão dos interesses políticos conflitantes e à divisão crescente entre o Norte e o Sul. Franklin Pierce era um defensor da União e acreditava que a expansão dos Estados Unidos era fundamental para seu progresso. Ele apoiou a lei de Kansas-Nebraska, uma legislação controversa que permitia que os territórios do Kansas e Nebraska decidissem por si mesmos se permitiriam ou não a escravidão. A lei que revogou o Compromisso de Missouri desencadeou violentos confrontos entre abolicionistas e defensores da escravidão, conhecidos como Bleeding Kansas. A decisão de Pierce de apoiar a lei foi amplamente criticada e contribuiu para o aumento das tensões que levariam à Guerra Civil Americana. A presidência de Pierce foi marcada pela divisão e pela incapacidade de unificar uma nação cada vez mais polarizada. Ele enfrentou duras críticas, tanto de abolicionistas do Norte quanto de defensores da escravidão do Sul, e sua popularidade despencou. Apesar de seus esforços, Franklin Pierce foi visto como um presidente fraco, incapaz de lidar com a crise que ameaçava desmantelar a União. Sua tragédia pessoal e o estado de luto constante certamente contribuíram para o seu isolamento e falta de engajamento com as questões mais urgentes do país. Em 1857, ao fim do seu mandato, Franklin Pierce deixou a presidência com uma reputação marcada pela controvérsia e sem o respeito da maioria dos americanos. Ele não conseguiu se candidatar para um segundo mandato, e seu próprio partido o abandonou devido à impopularidade de sua gestão. Após a presidência, Franklin Pierce e Jane se retiraram para New Hampshire, onde ele tentou encontrar paz e se dedicar a ela, que continuava profundamente marcada pela perda de Benny. Os anos após a presidência foram solitários para Pierce. Jane, em estado de depressão crônica, faleceu em 1863, deixando Franklin Pierce sozinho e sem filhos para lhe fazer companhia. Com a Guerra Civil em andamento, o país estava mergulhado em violência e Pierce, que sempre defendera a União, era agora visto com desconfiança por ambos os lados.
Suas relações próximas com figuras do Sul, como Jefferson Davis, e sua oposição às políticas de guerra de Abraham Lincoln, fizeram com que ele fosse visto como um simpatizante do Sul, aumentando ainda mais seu isolamento e a rejeição pública. Franklin Pierce passou os últimos anos de sua vida em estado de melancolia e abuso de álcool. Ele era um homem que, em outra época, poderia ter sido um grande líder, mas que foi tolhido por tragédias pessoais e pelo peso da política em uma nação completamente dividida. Em 8 de outubro de 1869, Franklin Pierce morreu em sua casa, em Concord, New Hampshire, solitário e distante da vida pública que um dia havia aspirado a liderar. A vida de Franklin Pierce é lembrada mais por suas tragédias pessoais do que por suas realizações políticas. Embora sua presidência tenha sido marcada por decisões controversas e pela incapacidade de unificar uma nação à beira da guerra, a profundidade de suas perdas e o sofrimento que ele suportou oferecem uma visão complexa de um homem cujo potencial foi tolhido pelo destino. Franklin Pierce entrou para a história como um dos presidentes menos bem-sucedidos dos Estados Unidos, mas sua trajetória é também uma história de luto e resiliência. Ele foi um homem que, diante de tragédias que teriam destruído muitos, continuou a lutar para cumprir seu dever público, mesmo que o peso da perda tenha obscurecido seu julgamento e limitado seu alcance como um líder. Hoje, Franklin Pierce é lembrado não apenas por suas falhas, mas também como um símbolo da condição humana. A sua história é uma prova de que a tragédia pessoal pode transformar as aspirações mais altas em batalhas privadas, e de como um homem destinado a ser grande, ao final, acaba sendo definido pela sua dor. O legado de Pierce é assim um lembrete de que, em meio aos desafios do poder, a vulnerabilidade e a tristeza são companheiras constantes e, às vezes, inescapáveis. Esta é uma história triste, é uma história pouco contada, eu creio que até propositadamente. E eu gosto dessas histórias, eu gosto de revirar essas histórias que são pouco contadas ou não são contadas de jeito nenhum, porque, de certa forma, elas nos lembram que, no fim das contas, somos apenas seres humanos. E por mais forte que sejamos, independentemente da nossa origem, da nossa condição social, somos todos vulneráveis às vicissitudes da vida. Muito obrigado, até o próximo vídeo.